Olá meninos e meninas, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Gabriele e vocês estão no MetaVer. E é o seguinte, no vídeo de hoje, ou melhor, no podcast de hoje, eu vou falar sobre introversão versus timidez. Pra quem não sabe, sim, as duas têm diferença. Eu não sabia que os dois eram coisas diferentes, mas no vídeo de hoje eu vou explicar e vou também falar o que isso implica, né? O que isso afeta na nossa vida. Mas antes eu preciso fazer uma explicação bem rápida sobre o que é introversão, extroversão e ambiversão, né? Existem pessoas introvertidas, extrovertidas e ambivertidas. Então eu vou explicar mais ou menos como que é pra gente poder entrar no assunto de introversão versus timidez. Introversão é basicamente assim, todos nós temos uma pilha, né? Uma pilha assim de estar carregado, ou seja, estar com energia, e estar descarregado, que é tipo estar cansado. E aí nessa pilha, algumas pessoas se recarregam mais em ambientes sociais, com muitas pessoas, barulhos e interação e tudo mais. E tem pessoas que se recarregam estando sozinho, em ambientes mais calmos e mais reflexivos. E os introvertidos nada mais do que estar em ambientes, gostar, né, e se recarregar em ambientes que são mais calmos, que a pessoa está fazendo hobbies e coisas desse tipo. Tanto que o nome é introvertido, né, de introversão de dentro, que é a pessoa mais pra dentro. E a pessoa extrovertida é o oposto disso. Ela se sente muito mais bem em ambientes movimentados, com muitas pessoas, interação social. E quando essa pessoa extrovertida está em um lugar mais calmo, onde ela tem que ficar sozinha e coisas desse tipo, ela se sente mais desgastada. Então é como se aquela pilha ela fosse perdendo assim a bateria dela e a pessoa vai ficando mais assim, não se sente bem. E aí ela quer, quando ela vai para um lugar onde ela tem interação com as pessoas, bastante barulho, pessoas e tudo mais, ela se sente mais recarregada. Então são esses dois tipos de, né, as polaridades de introversão e extroversão, para quem não sabe. E dentro desses dois, tem gente que, né, existe um outro tipo, que é a ambiversão, que poucas pessoas sabem sobre e é pouco falado sobre, né, que são as pessoas que é quase como se fosse metade, né, mais ou menos assim, porque todo mundo tem um pouquinho de introversão e extroversão dentro de si, né, nem que seja 99% de introversão e 1% de extroversão, ainda assim, todo mundo tem um pouco de cada um. Só que os ambivertidos, eles se identificam praticamente com os dois. É tipo uns 40% e uns 60% mais ou menos de cada um. Então assim, é bem quase metade, quase meio a meio de cada um. E os ambivertidos, eles têm como se fossem duas pilhas, né? Porque como eles se identificam mais ou menos tanto com os introvertidos quanto os extrovertidos, então eles têm basicamente duas pilhas. Então os ambivertidos, às vezes, eles estão sozinhos e eles ficam desgastados, e aí eles precisam recarregar a bateria fazendo interação com as pessoas, sabe? É tipo assim, nunca tá satisfeito. É basicamente isso. Acho que a melhor explicação para um ambivertido é que, infelizmente, a pessoa nunca tá satisfeita, porque ou ela tá querendo, né, ser extrovertido e ter interações e tudo mais, ou ela tá desgastada porque, sei lá, não tá tendo tempo sozinho. Então é normalmente isso. Se você é esse tipo de pessoa que vai numa festa, fica um tempo, se diverte bastante, mas daqui a pouco você, já quer ficar dentro de casa e tal. Então você provavelmente é uma pessoa introvertida. Mas tem que ver muito isso, né? Porque às vezes, realmente, assim, quando você vai numa festa que tem os seus amigos, até os introvertidos podem curtir. Não é que os introvertidos são aquelas pessoas que, eu não gosto de festa, não gosto de nada. Não é isso. Mas assim, se você sente que você tem tanto o extrovertido quanto o introvertido dentro de si, então pode ser que você seja ambivertido. E eu gostaria que vocês deixassem, depois dessa explicação, qual desses três você é nos comentários. E aí a gente vai discutir sobre isso. Eu sou ambivertida e por muito tempo pra mim foi muito estranho, porque eu não sabia que existia ambivertidos. Até a minha amiga que tá fazendo psicologia falar pra mim, existe. E aí eu falei, meu Deus, sou eu todinha. Porque eu sou muito assim, ao mesmo tempo que eu sou introvertida às vezes, eu gosto de passar um tempo sozinha, nossa, eu amo passar um tempo sozinha, realmente, assim. Mas tem vezes que se eu fico, sei lá, uns 2 dias sem sair de casa, sem, né, fazer alguma coisa, me movimentar, me agitar, nossa, eu já começo a ficar assim, não sei. Eu sou assim. E quando eu vi ambivertidos, eu falei, esse é o meu grupo, eu me encaixo muito. E quando eu era mais nova, eu realmente não sabia, não tinha muito essa discussão sobre ambivertido, só tinha introvertido, extrovertido, e olha lá, às vezes nem isso as pessoas falavam. E quando eu era pequena, eu achava que eu era introvertida. 100% introvertida. Eu achava que era, sabe aquelas meninas ou meninos, né, que ficam mais no cantinho, que ficam quietinhos, né, que não tem muita interação com os outros, e que parece que é mais, né? Só que na verdade eu era tímida,
Só que eu sabia que eu era tímida, eu sabia que eu tinha vergonha, que eu tinha medo das pessoas. Inclusive, isso é a timidez. Pra quem não sabe, timidez é você ter medo, vergonha, seja do julgamento dos outros, ou seja, por medo de errar, de fazer alguma coisa, as pessoas fazerem piada com você. Então, timidez é basicamente isso, principalmente quando você tem que se apresentar na frente de outras pessoas, ou conhecer pessoas novas, fazer tudo que coloca você no centro das atenções. Pessoas tímidas têm muita dificuldade de fazer isso. Eu ainda tenho timidez, só que quando eu era pequena, eu era muito tímida, eu tinha muitas inseguranças, até pra levantar a mão na aula, assim, pra falar, tipo, eu sei a resposta, eu tinha vergonha. Então, assim, eu achava que eu era introvertida, porque eu achava que introversão e timidez eram as mesmas coisas. Só que não é, porque a introversão, como eu falei, é praticamente uma escolha, não uma escolha porque você escolheu ser introvertido, mas porque você prefere estar em lugares mais calmos, você prefere passar tempo com a sua própria companhia. E a timidez não, você é totalmente fora do controle, você não prefere ser tímido. Eu acho que pouquíssimas pessoas preferem ser tímidas, porque isso atrapalha muito na sua vida, você fica inseguro, tímido e com nervosismo, e você acaba não fazendo muitas coisas que você deveria fazer. Então, assim, a timidez em si pode também estar relacionada à ansiedade social, que é quando você tem uma certa insegurança, um certo medo de sair, de conhecer pessoas novas. Mas a timidez em si pode estar relacionada até a coisas pequenas, que é como eu falei, você simplesmente apresentar um trabalho na escola, ou enfim, qualquer coisa que ponha você como se fosse um centro das atenções, ou que chame a atenção para si. Normalmente é isso que está relacionado à timidez. Então, como vocês podem ver, existe uma diferença entre os dois, por mais que estão bem relacionados, porque tem muita gente que é introvertida e tem timidez, mas nem todas as pessoas introvertidas têm timidez, né? Inclusive, eu já vi muita gente que é introvertida que é tranquilo, assim, se precisar conversar, falar, eles não têm vergonha, só que eles preferem ficar sozinhos. São coisas muito diferentes e que infelizmente não, né, as pessoas não falam sobre isso, né? Tipo, automaticamente você é tímido, então você é introvertido. Não tem, tipo, meio termo, né, que é a ambiversão, não tem como você ser extrovertido e tímido, porque existe a pessoa que adora interação social, adora fazer festa e falar com as pessoas e tal, mas ao mesmo tempo ela também pode ser insegura, ela também pode ter vergonha e ela, às vezes, evita fazer esse tipo de coisa, evita ir a certos lugares, quando na verdade é só a timidez dela falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todo mundo que é introvertido é tímido, né? Inclusive, é uma coisa que tá ali, né? Não sei se tá associado, talvez, não sei, mas eu acho que são coisas totalmente diferentes, as pessoas precisam entender isso, porque faz toda a diferença. Quando você entende isso, você fala, ok. E aí as pessoas que não têm timidez provavelmente vão falar, não faz tanta diferença, porque eu não tenho timidez. Mas saber disso faz muita diferença, porque se você é extrovertido, né, por exemplo, e você tá num ambiente assim que você vê que tem alguém mais inseguro, mais quietinho, às vezes não custa nada você ir lá e falar, olha, você não tá querendo socializar, você quer conversar, sabe? Tipo, puxar assunto. Porque eu acho que os extrovertidos, eles têm uma certa responsabilidade em ajudar pessoas, não necessariamente os introvertidos, porque como eu falei, eles só preferem mesmo estar sozinhos e tá tudo bem. Eu tô falando de pessoas tímidas, que têm uma extroversão dentro de si ou uma ambiversão e não conseguem porque são tímidos. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que pensa isso, né? Ai, se ela é introvertida, ela é tímida, se ela é tímida, ela já é introvertida. E aí a pessoa, ela não, muitas vezes, não inclui essa pessoa no grupo, não inclui essa pessoa na conversa, porque acha que ela é introvertida, né? Ou seja, ela escolheu aquilo, né? Ela prefere passar um tempo sozinha. E na verdade, às vezes é timidez. E a timidez, ela só tem um jeito de superar, né? Que é você ir superando aos poucos, com todo e qualquer medo. É você indo em interações sociais e devagarzinho se relacionando, se socializando com as pessoas. Porque não tem jeito, né? A gente sabe que, infelizmente, ou felizmente, né? O mundo é isso, você tem que conversar com as pessoas, seja no seu trabalho, na sua faculdade, no seu emprego. Em algum momento, você vai ter que se relacionar com as pessoas. E se você tiver uma timidez muito grande, você vai ter dificuldades. É óbvio que eu acho que ninguém tem que mudar totalmente. Eu não acho que as pessoas têm que simplesmente deixar de ser totalmente tímida, porque eu acho que a timidez faz parte da pessoa, sabe? Mas tudo tem que ser com um certo limite, senão você acaba nossa, é muito ruim ser tímido num nível assim muito alto. Só quem já teve uma timidez, uma insegurança muito grande sabe como é ruim, porque você se sente, parece que você vai explodir, que você fica assim retraído e um monte de coisa na sua cabeça. Às vezes, quando você é tímido, você pensa, nossa, deve ter um monte de gente olhando pra mim.
tipo, e na verdade ninguém tá olhando pra você, ninguém se importa, e você tá tipo, ai meu Deus do céu. E aí é um monte de coisa na cabeça que você põe de inseguranças e medos e que fazem você não aproveitar às vezes as coisas. Então, a timidez, eu acho que ela faz parte das pessoas, elas não tem problema você ser um pouco tímido em algumas situações. Agora, ter uma timidez que começa a afetar a sua vida, aí é um problema. E a timidez e a introversão, já expliquei, né, sobre as diferenças entre as duas. E eu queria também falar sobre o mundo dos extrovertidos. A gente vive hoje uma sociedade que valoriza muito as pessoas extrovertidas, né? Que é aquelas pessoas que estão ali, né, na frente do holofote, que falam, que... E aí eu vou dar um exemplo pra vocês. O mundo, vamos supor que o mundo é um palco de um show, de um teatro, alguma coisa assim. Os extrovertidos seriam os atores que estão ali na frente atuando, né, e que eles mostram o rosto deles, eles mostram os nomes deles, então eles ficam famosos, por assim dizer, né, pelas pessoas, por eles estarem ali na frente. E os introvertidos seriam as pessoas que ficam, tipo, por trás das câmeras, né? Que ficam arrumando as coisas, né? Controlando as luzes e tal. E que são tão importantes quanto os extrovertidos. Só que, infelizmente, eles não são tão vistos pela sociedade. E você pode perceber que os introvertidos, né? Você fala, tá bom, Mayara, mas aonde então que estão esses extrovertidos, né? Porque você vê os cantores, os atores, a maioria é extrovertido, ou no mínimo ambivertido. E você fala, então tá, onde que estão os introvertidos? Então, gente, se não existissem introvertidos, a gente nem estaria aqui hoje. Não existiriam invenções tecnológicas, a arte talvez seria totalmente diferente. Porque se você parar pra pensar, no passado, as pessoas que eram consideradas mais introvertidas eram artistas, cientistas, filósofos, pessoas que passavam muito tempo pensando, né, consigo mesmas, sozinhas, isoladas, usando o seu tempo com seus hobbies, até que um dia eles têm uma revelação, ou eles fazem uma obra, um artigo científico, que as pessoas falam, nossa, isso aqui é muito bom, e aí eles vão lá e publicam, mas que a maior parte da vida deles foi focada mais em ficar sozinhos, em passar momentos consigo mesmo e seus hobbies. E se você parar pra pensar, é muito isso. A maioria dos cientistas, dos filósofos, dos artistas e das pessoas que eram consideradas mais sábias pela sociedade são as pessoas que mais ficavam quietas, né? E ficavam pensando. Então, eu acho que é muito isso, sabe? E essa questão do mundo dos extrovertidos e a valorização da extroversão antigamente tinha sim uma valorização da extroversão, mas era muito mais valorizado a introversão. É claro que a gente sabe que é pelos motivos errados, pelo machismo, né? O homem ele podia aparecer um pouco mais, se mostrar um pouco mais, e a mulher um pouco menos. Era mais belo na época que as mulheres fossem mais recatadas, mais quietinhas, sabe? Mais assim, na delas. Então existia sim uma certa valorização da introversão antigamente, obviamente pelos motivos errados, no caso o machismo, que afetava muito mais as mulheres, mas ainda assim eles, de certa forma, achavam bonito pessoas introvertidas, pessoas mais quietas, né, e homens também. Só que hoje em dia a gente vê que é mais a extroversão que se aparece e tal, e infelizmente a gente acaba deixando os introvertidos de lado e excluindo eles. E eu vejo isso muito, principalmente na questão da escola. Porque quando eu tava na escola, não tinha muito esse negócio de, você pode fazer grupo sozinho. Quer dizer, grupo sozinho não existe, né? Mas assim, eu quero fazer um trabalho sozinho. Você não pode fazer, você não podia fazer. Mas eu quero fazer só com 1 ou 2 amigos. Também não pode, tem que ser tipo 6, 7, 8, né? Os professores queriam sempre dividir as turmas em, sei lá, 4, 5 grupos no máximo. E tinha que ser assim. E se você não gostava disso, dane-se você. Você tinha que gostar, tinha que fazer, porque isso tava te, de certa forma, projetando, trabalhando consigo pro futuro. Sendo que não é bem verdade, né? Tipo assim, a gente sabe que existem momentos que a gente vai ter que interagir com as pessoas, mas aí eu pergunto, beleza, a gente tá trabalhando aqui os introvertidos, os tímidos, né? Fazendo eles interagirem com outras pessoas em um grupo maior, beleza. Mas e os extrovertidos? Em que momento que a gente trabalha os extrovertidos para, por exemplo, saberem lidar consigo mesmos sozinhos ou com um grupo pequeno de pessoas? Em que momento que isso é trabalhado? Pelo menos eu não vi muito isso, assim, sabe? Tipo, não, hoje a gente vai fazer um trabalho individual para vocês pensarem consigo mesmos. Tudo bem, até tinha, mas não era a mesma cobrança do que um grupo. Porque assim, uma pessoa introvertida, estar num grupo grande ou ter que interagir com muitas pessoas é um pouco muito mais difícil do que talvez uma pessoa extrovertida fazer tipo uma prova sozinha. E eu acho que deveriam ter atividades que focassem mais no nosso interior para os extrovertidos também, porque senão, quando chegar um dia na sociedade, eles não vão saber lidar com a solidão, ou com a solitude, ou com passar momentos sozinhos. Eles vão estar sempre querendo socializar.
E a gente vê muito isso na pandemia, né? Que as pessoas tiveram que se ficar dentro de casa, ficar mais sozinhos, não tiveram tanto contato com outras pessoas. Então você vê que os extrovertidos, eles ficaram muito mais agitados, muito mais desgastados, eles queriam muito ir fazer as coisas, porque eles tinham essa parte extrovertida muito forte, eles tinham essa parte de querer se comunicar com os outros. Enquanto os introvertidos, né, tem aquele meme de, mudou alguma coisa na pandemia? Eu não vi. Porque os introvertidos, ou até mesmo algumas pessoas que têm timidez, se sentiram bem, né? Mas assim, e os extrovertidos, entendeu? Então assim, a gente tem que trabalhar muito isso, de saber nas escolas trabalhar os dois, porque vai ser muito importante, não só a extroversão e também não só a introversão. E aí que entra também os ambivertidos, porque os ambivertidos eles ficam tipo, opa, e eu? Os ambivertidos vão se aproveitar muito dessas situações, porque, como eu falei, eles têm muito introvertidos e extrovertidos dentro de si, quase que metade. Então eu acho que tanto nesse tipo de grupos, né, que sejam muito grandes ou muito pequenos, eu acho que eles vão conseguir trabalhar muito bem os dois, porque o ambivertido, ele consegue, de certa forma, se encaixar bem nos dois grupos, né? Depende também, porque a pessoa, por exemplo, pode ter ambiversão, igual eu, e era tímida. Então eu me encaixava melhor nos grupos dos introvertidos, porque era mais calmo, não tinha tanta essa cobrança e, tipo, se aparecer, né? Por assim dizer. Então eu me encaixava mais nos introvertidos na época. Só que hoje eu vejo que não tem nada a ver. Tipo, hoje eu tô, obviamente, sempre... A timidez é você sempre tá procurando modos e maneiras de melhorar, porque ela te para de certas formas, sabe? Então, todos os dias você tem que tentar melhorar a timidez, porque não é uma coisa que, tipo, hoje eu fiz esse exercício e pronto, o resto da minha vida eu não tenho mais timidez. Não, é todos os dias. É uma batalha constante, né, contra a timidez, que é o que eu falei. Você pode ter timidez, só que em alguns níveis, atrapalhando a sua vida, já fica uma coisa mais... Porque eu vejo muito isso, as pessoas que ficam, tipo, tentando mudar as outras. Você é tímida, você deveria trabalhar isso, senão deveria ser tímida. E eu fico, tipo... Não deveria? Tudo bom. E é o que eu falo, do mundo dos extrovertidos. Que a gente vê que as pessoas, elas dão muito mais valor à extroversão. E se você é introvertido ou tímido, já não tem tanto valor. Ambivertidos é o que eu falei, eles se adaptam às situações, mas ainda assim não tem muito... As pessoas não falam muito sobre ambivertidos, que é um grupo talvez que eu considero até menor do que os extrovertidos e introvertidos. E aí eu faço um questionamento. Vocês acham que tem mais introvertidos ou extrovertidos no mundo? Esse é um ótimo questionamento, porque eu não sei. Eu penso comigo que é muito complicado, porque Aí você pode até falar, tem mais extrovertidos no mundo. Aí eu falo, será que tem mesmo? Ou será que os extrovertidos, eles estão se aparecendo, se mostrando, e os introvertidos estão mais na deles? E é por isso que parece que tem mais extrovertido, e na verdade pode ser que tenha mais introvertidos. Então é um questionamento muito interessante de se fazer, porque eu realmente não sei. E eu acho que talvez deveria ter uma pesquisa falando sobre isso, porque, querendo ou não, esses dois tipos de personalidade, 3, né, com a ambiversão e mais a timidez, fazem muita diferença na forma como as coisas andam, né, a sociedade, o comércio, tudo, porque depende muito do que está sendo privilegiado, priorizado, o que está sendo mais bem visto ou não. Então eu acho que seriam temas que deveriam ser mais discutidos e infelizmente não tem tanta discussão assim quanto deveria ter. Eu já falei sobre as escolas e que todos sairiam ganhando, realmente, se trabalhasse tanto a introversão quanto a extroversão, e também ter professores mais que soubessem lidar com pessoas tímidas. Isso é uma coisa que também não tem muito, né, saber lidar. Porque assim, quando você é uma pessoa tímida, né, muito tímida, não basta você pegar aquele aluno, colocar na frente da turma e falar, vai, pronto, você vai vencer o seu medo. Você pode traumatizar mais ainda a pessoa que já tem insegurança, que já tem medo. Então, o certo é, aos poucos, você trabalhar isso na pessoa, tentando fazer ela se sentir confortável com o lugar, tentando fazer o lugar, as pessoas serem seguras, né? Não falar assim, olha, não é pra vocês rirem, não é pra fazer piada, porque se você tá apresentando algo sério, não tem por que as pessoas fazerem piadas. E isso já ajudaria muito as pessoas que são tímidas pra se sentirem mais seguras. E infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Já que muitas vezes você vai fazer uma apresentação e aí o pessoal, ainda mais criança, adolescente, né, gente? Que a gente sabe que faz piada e que vai zoar o outro. E isso é muito ruim pra pessoas tímidas. E infelizmente tem muitos professores que não sabem lidar com pessoas tímidas. Talvez porque eles são muito extrovertidos e eles não sabem o que é ser mais tímido. Então eu acho que deveria ser uma coisa mais trabalhada nas escolas, porque isso faz muita diferença. Você pode literalmente traumatizar uma pessoa pro resto da vida se você avisar uma coisa assim, tipo, vem aqui. Aí você põe na frente da sala e fala aí. E aí a pessoa tá com medo,
E às vezes a pessoa, eu penso que deveria poder falar, olha, eu não quero me apresentar hoje, eu trago o trabalho escrito pra você, eu faço o que precisa ser feito, mas eu não quero apresentar. Eu acho que poderia ter essa... Porque assim, os professores, eles fazem as apresentações meio que pra falar, tipo, será que você aprendeu o assunto que eu mandei você fazer e não só copiar e colar da internet? Eu acho válido, mas pra algumas pessoas eu acho que deveria, né? Se o professor já sabe que é uma pessoa insegura, a pessoa tá com medo, por que ela é obrigada a se apresentar, sabe? Eu acho que existe... que deveria ponderar isso, porque pode traumatizar mais ainda a pessoa que é tímida e piorar a situação. Então eu não acho que necessariamente você tentar julgar ela pro medo dela, pra ela enfrentar de uma vez assim, seria a melhor solução. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, me dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Também tem meu canal de covers, se vocês quiserem. Meu Instagram tá tudo na descrição, então se vocês quiserem eu vou ficar muito, muito feliz, muito grata. E é isso, gente. Eu espero que vocês venham aqui no próximo podcast. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!